queria apresentar para vocês agora o Eduardo Migliano. Ele é formado em comunicação na ISPM São Paulo. Cadê o Eduardo? Está aí? Com especialização pela Libera Università di Milano, na Itália, e é um dos fundadores da 99 Jobs, uma comunidade colaborativa online de carreira que pretende redesenhar a forma, como as organizações e as pessoas se conectam baseado em suas crenças e valores. Eduardo, por favor, pode vir até aqui. Eu queria aproveitar o seu deslocamento para dizer que a primeira vez que eu ouvi falar aqui sobre a 99, eu falei assim, pô, essa multinacional é super bacana. Depois eu percebi que ela não era multinacional, que era uma startup brasileira. E mais, depois ainda descobri que era uma turma aqui de São Paulo, né? Então, acho muito legal que a gente esteja presente uma empresa de sucesso que tem um impacto, digamos, internacional e nos coloca na liderança nesse segmento que você abraçou. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Sem dúvida nenhuma, um prazer, ainda mais quando a gente acaba falando sobre inovação, sobre entrada, vamos assim dizer, de novos mercados, novos modelos, como foi apresentado aqui. Dentro de espaços de governo, para mim é uma honra muito grande. A 99 nasceu há mais ou menos 3 anos e é uma empresa que ajuda as pessoas a encontrarem o seu trabalho baseado naquilo que ela ama, o que as pessoas amam fazer. E eu vou contar basicamente um dos conceitos aqui que fez com que a 99 existisse. O Raj Sisodia é um dos fundadores do movimento Capitalismo Consciente, talvez um dos profissionais que hoje mais estuda sobre o futuro do trabalho no mundo como um todo. E ele tem em 1989, ele disse que o mundo mudou por alguns motivos, especificamente primeiro na queda do Muro de Berlim, depois, na sequência, a gente teve os primeiros conceitos de free market que nasceram na China, o primeiro derramamento de petróleo que aconteceu no Mar do Norte e o Berners-Lee que criou o www. Essas 4 coisas fizeram com que o mundo, de alguma forma, se dividisse entre empresas, de um lado, adaptadas, e, do outro lado, empresas nativas, né? Então, as empresas adaptadas são organizações que nasceram antes de 89 e não têm esses 4 conceitos tão arraigados no dia a dia delas. Empresas nativas são organizações que nasceram depois de 89 e, por conta disso, estão redesenhando a forma como o mercado hoje se posiciona. Tem alguns estudos que dizem que até 2020, mais ou menos, as pessoas acabam, essas empresas adaptadas vão perder até 20% do seu mercado de mercado share, né, do seu mercado de trabalho. Desculpa, mercado de trabalho não, do seu market share. Isso se dá especificamente pelo fato de que muitas pessoas vão deixar de trabalhar para essas empresas e, por conta disso, deixar de construir seus produtos. Então, quando a gente está falando de inovação, eu, basicamente, vou falar de pessoas. E quem são essas pessoas que, dentro das organizações, estão construindo o que é chamado ali de inovação, ou de a forma como a gente está fazendo produtos que se adequem cada vez mais ao mercado futuro. Até 2020, mais ou menos, 80% da força de trabalho vai vir do que chamam aí de geração Y, geração millennial e por aí vai. Então, são profissionais que, de alguma forma, estão vivendo um movimento muito mais nativo, né? E aqui tem um exemplo de algumas organizações que antigamente, 2001, por exemplo, se tem a Microsoft, que hoje é considerada uma das empresas nativas, apesar de não ter nascido apesar dela ter nascido antes de 89, mas você vê aqui em 2016, das 5 empresas com maior valuation no mundo, 5 são consideradas nativas, tirando a Microsoft. A Apple também nasceu antes de 89, mas quando o Steve Jobs volta na empresa em 97, ele consegue transformar a organização numa empresa mais nativa. E o que isso tem a ver com o que eu faço hoje? Eu sempre gostei muito do que eu fazia no meu trabalho como um todo, nas empresas onde eu trabalhava, e eu podia considerar que eu fazia aquilo que eu amava. Depois eu vou contar um pouquinho por que eu cheguei a considerar isso. E aí, quando eu comecei a perguntar para os meus amigos o que eles estavam fazendo como forma de trabalho, comecei a ver que grande parte desses amigos não estavam se conectando tanto quanto eles gostariam com as empresas das quais eles estavam se conectando. Eu falei, puxa, alguma coisa a gente pode fazer por isso. Aí, na época, a gente olhou a gente entrevistou 400 pessoas que trabalhavam com recursos humanos. A gente também olhou 70 plataformas no mundo inteiro que estavam inovando de alguma forma. E a gente prestou 66 programas de estágio e trainee para entender como que as pessoas estavam se conectando com
com esse processo, meio que hackeando os programas, sabe? E dentro daquilo a gente aprendeu, a gente passou em 15 desses programas, mas não porque a gente era bom, porque a gente sabia passar, e a gente aprendeu que as pessoas se conectam por uma job description. O que é uma job description? É uma vaga. Ela se conecta pela vaga e vai aquilo e tipo, se candidata. Para a gente, muito mais importante é a pessoa se candidatar na empresa como um todo, na companhia como um todo. Por quê? Porque ali tem os seus valores, o seu ambiente cultural, aquilo que faz sentido para você. Então, hoje, quando você vai ver uma oportunidade dentro da 99, a oportunidade está atrelada ao que a gente chama de company description, que é muito mais do que apenas a job description. Você vai ver valores, você vai ver a missão, você vai ver quais são os produtos que a empresa comercializa, as pessoas que trabalham lá, contando como é trabalhar lá. Nós somos a terceira empresa no mundo a fazer isso, a primeira na América Latina, e hoje a gente está mais ou menos próximo de 1 milhão de usuários, 500 mil de pessoas ativas entram na 99 todos os meses, e a gente também está falando de 4 mil organizações que se encontram no seu modelo de company description dentro da plataforma. Pois bem, só que antes, vou contar uma outra história, rapidamente, que tem a ver com o porquê que eu estou fazendo o que eu faço. E eu acho que isso, para a gente, acaba sendo muito mais importante do que eu ficar contando aqui o que é a empresa ou qual que é o modelo que a gente trabalha. Desses 1 milhão de usuários que a gente começou a percorrer e entender quais que realmente faz sentido a gente conectar com algumas organizações, a gente entendeu que a gente precisa conectar eles por valores. Então, não necessariamente quais são os seus skills, mas quais são os seus valores e como aqueles valores estão ligados àquilo que a organização como um todo precisa. E a gente aprendeu 3 coisas, especificamente. E eu vou mostrar elas de uma forma um pouco diferente. O vídeo você passa daí ou eu passo daqui? Você pode passar o primeiro já, por favor? Ah, está na ordem aqui? Então eu passo aqui, peraí. Eu vou aqui, pronto. É um senhor na Papua Nova Guiné que nunca viu uma escada rolante na vida. Até que uma galera chega e tenta ajudar ele. Ajudar. Até que alguém vem, puxa e consegue. Palmas do senhor na Papua Nova Guiné que conseguiu sair. Olha a mãozinha dele, tadinho, tremendo. Eu gosto muito desse vídeo porque toda vez que eu assisto, eu fico pensando o que é a minha escada rolante nesse momento. Eu acho que esse é um ponto de reflexão muito interessante. Para a gente parar para pensar o que a gente não consegue dar o nosso primeiro passo no momento que a gente está vivendo. Como é que a gente consegue enfrentar os nossos próprios medos e sair da zona de conforto baseado naquilo que a gente está sentindo. Esse é um grandíssimo exemplo de uma pessoa saindo da zona de conforto de algo que apareceu na sua frente. E quando a gente fala de sair da zona de conforto, a gente está falando de um caminho que, obviamente, vai chegar na inovação, que, obviamente, vai chegar naquilo que a gente encontra os nossos propósitos, aquilo que a gente entende que faz sentido para a gente. Eu estava aqui, eu estava sentado ali, eu estava com frio na barriga para vir aqui subir ao palco e falar. Eu, normalmente, acabo falando mais próximo assim, das pessoas. Estou vendo que tem algumas câmeras aqui, não sei se
Eu vou descer, vai. Já que vocês estão operando a câmera, vocês dão uma força aí. Então, quando eu fico mais próximo aqui, para mim faz um pouco mais sentido estar me comunicando com vocês, até porque eu trabalho o dia inteiro com pessoas, aí quando eu fico um pouco distante, mas quando eu estava aqui, eu estava com frio na barriga, e esse frio na barriga estava me dizendo o seguinte, eu fiquei parando para pensar, por que tipo, a maioria das pessoas... Por que quando eu vou fazer uma apresentação, eu sempre fico com esse frio na barriga, sendo que eu já fiz essa apresentação algumas vezes, eu não tenho nenhum problema com o público, eu sou formado em comunicação e eu era aquele cara na faculdade que, quando o trabalho ficava muito ruim, eles falavam, não, deixa que o Du apresenta, sabe? Tipo, era uma tentativa de fazer alguma coisa acontecer, mas não importa, quando o conteúdo é ruim, não tem o que você fazer, vai ficar ruim mesmo a apresentação. Mas eu ia lá de bobo apresentar. E quando eu estava aqui esperando, eu falei, se eu estou com esse frio na barriga, é porque eu realmente curto o que eu faço. É porque eu realmente estou amando aquilo que eu estou fazendo. Eu queria que, de alguma forma, a gente parasse para pensar o que de fato faz com que a gente leve esse frio na barriga a fazer sentido no nosso dia a dia. Ou seja, os frios na barriga é quando a gente está próximo da inovação. O frio na barriga é quando a gente está saindo da nossa zona de conforto. O frio na barriga é quando a gente faz aquilo que a gente ama, ou está cada vez mais próximo de fazer o que ama. O meu avô já dizia, se você não está tremendo, você não está fazendo. E tipo, o fato de você tremer faz com que, de alguma forma, você esteja querendo entregar algo melhor do que aquilo que existe, por conta de um medo natural que existe no dia a dia. Esse foi o primeiro aprendizado que a gente teve, olhando aí esses quase 1 milhão de usuários, referente àquilo que eles entendem que é fazer o que ama. Eu lembro que... Vocês conhecem uma organização chamada IESEC? Alguém conhece? Conhece? A IESEC é uma rede de jovens. Eu vou contar rapidamente. A IESEC ela foi fundada depois da Segunda Guerra Mundial e eles entenderam o seguinte, se os líderes do mundo se conectarem e cada um for conhecer o outro país, que não aquele da qual você habita, você vai entender a diversidade cultural que existe ali e por conta disso você não vai querer criar uma terceira guerra mundial na época. Eles ficaram com isso na cabeça. A missão da IESEC como organização estudantil é mudar o mundo através da paz mundial. Obviamente que é aquelas missões de jovem que quer mudar o mundo e fazer tudo acontecer num simples fato, né? E aí, quando eles fizeram isso, hoje, obviamente, a IESEC não trabalha só com líderes, futuros líderes mundiais, mas ela tenta formar pessoas que têm skills de liderança dentro do seu dia de trabalho, baseado na diversidade que ela constrói. E aí, quando eu entrei na IESEC, eu era uma coisa estudantil, o meu pai achava que era uma seita satânica, né? A minha mãe achava que era uma maçonaria de jovens, sei lá o que ela achava. Eu só sei que tipo, eu mal de publicitário, falei, vamos fazer um evento para explicar para o pai e para a mãe o que é a IESEC. E a gente fez o EPA, o Encontro de Pais da IESEC. Tem gente da IESEC aqui? Olha só, tudo bem, linda? Trabalhou comigo. E aí, você lembra? Acho que você estava mais para frente, né? Sua mãe foi, olha lá, tá vendo lá? E aí a gente foi nesse evento, e aí a gente fez lá um Encontro de Pais da IESEC. Aí, meu pai estava sentado mais ou menos, como é que você chama? Estava sentado mais ou menos no sofá de casa, assim, onde está o Alberto, e aí eu estava sentado aqui no sofá de casa, meu pai olhou para mim e falou assim, filho, entendi, você quer ser um agente de mudanças positivas na sociedade. Eu falei, é isso, pai. Ele viu no slide, decorou e foi lá e me contou. Aí eu falei assim, é isso que eu quero. Aí ele falou assim, filho, você quer mudar o mundo? Aí eu falei, é isso, pai, eu quero mudar o mundo. E aí ele falou assim, não adianta nada você querer mudar o mundo se você ainda deixa a sua meia no meio da sala. E tinha uma meia no meio da sala. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer? Eu tenho uma meia ali. E aí eu nunca me senti tão obediente na vida. Eu fui correndo arrumar meu quarto. E esse processo de arrumar o quarto, ele é altamente importante para você se autoconhecer. Quando a gente está falando de inovação, quando a gente está falando de fazer uma grande solução, quer ou não, a gente acaba esperando isso da empresa. Mas se a gente começar da gente, do que a gente se entende como profissional inovador, do que a gente se entende como encontrar os nossos propósitos, encontrar a nossa missão perante o mundo e fazer alguma coisa de diferente acontecer, a gente já vai dando vários passos. E foi um grande
de exemplo ali que meu pai sem querer me deu. Ele falou para eu primeiro começar arrumando o meu quarto. E quando eu comecei arrumando o meu quarto até hoje é super organizado, todas as minhas roupas são por cor, assim, vocês devem estar imaginando. Então, tudo direitinho. E aí eu comecei a dar passos da lateral, e esses passos na lateral fizeram uma diferença muito grande na minha vida, porque a consequência disso é a gente, de alguma forma, lá na frente, tentar mudar o mundo, porque a gente começou pelo aquilo que realmente era a gente se autoconhecer. O processo de autoconhecimento, ele é altamente importante para que a gente continue cada vez mais entendendo quais são os nossos limites e ir quebrando isso aos pouquinhos. Um amigo meu chegou para mim esses dias e falou: Edu, eu vou fazer uma empresa para 7 milhões de usuários em 2 anos. Eu falei, 7 milhões de usuários? E eu sou daqueles que perde o amigo, mas não perde a piada. E eu falei, caraca, 7 milhões de usuários, mas você continua há 5 anos não falando com a sua mãe. Ele também não fala comigo hoje, mas não tem problema. Como eu disse, eu vou continuar com a piada. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não adianta nada a gente querer fazer um negócio que vai transformar o mundo inteiro, se a gente não consegue falar com a nossa mãe, se a gente tem problema interno naquilo que a gente poderia resolver, que está baseado no nosso coração sente. Existe diversidade em todo momento. A todo momento as pessoas vão pensar coisas diferentes. Como o Marcelo estava dando exemplo, né? O cara que foi lá e pensou, um exemplo, né? O iPhone vai ter só 6 horas de bateria, poxa, esquece isso daí e joga esse projeto. A gente está vivendo a todo momento com pessoas que pensam diferente da gente. Se a gente se autoconhece cada vez mais, a gente entende como se comunicar com essas pessoas. E baseado nesse entendimento de comunicação, a gente vai fazer o mundo ser um lugar melhor. Eu queria mostrar mais um vídeo para vocês, que é um vídeo sobre uma terceira conclusão que a gente tem a respeito do que é você fazer o que você ama e sair da sua zona de conforto. É uma menina que está fazendo bambolê e o irmãozinho mais novo também quer fazer. Vamos lá. Olha a cara de felicidade da criança, gente. You're doing a good job, man. Olha só. Alright, good job. O pai falando, né? Olha lá. Quem aqui é psicóloga? Tem? Gente, que vergonha da profissão. Impossível que não tenha uma psicóloga aqui. Quem riu mais alto? Não tem? Não é? Ninguém é psicólogo aqui? Ninguém? Gente, eu não sou também. Minha irmã está fazendo psicologia. E eu acho maravilhosa a profissão. E ela está fazendo psicologia. Esses dias eu cheguei para ela e perguntei assim, vocês sabem quantos psicólogos precisam para trocar uma lâmpada? Ela olhou para mim e falou, não. Eu falei, um só. Mas a lâmpada precisa aceitar a mudança. Né? É o sentimento de que o psicólogo como um todo, ele está sempre tentando trabalhar ali o conteúdo específico para que a pessoa aceite a mudança. O que eu queria dizer da psicologia aqui? A gente voltar uma frase, voltar aqui um slide. Enquanto o menininho estava olhando, tinha uma plateia na frente. E o menino só estava rindo, porque a plateia na frente estava rindo também. Só que o bambolê já tinha caído faz tempo. E o entendimento disso quer dizer o quê? Que as pessoas... A gente pode estar com 60 anos, 50, 30, 20, e o bambolê já caiu faz tempo, baseado naquilo que a gente acha que os outros dizem que a gente devia fazer, e não o que o nosso coração acredita que a gente devia fazer. A maioria da tomada de decisão que a gente tem na nossa vida é baseado no que os outros acham que a gente deveria fazer. A gente tem que começar a se empoderar mais daquilo que a gente acha que o nosso coração devia fazer. Eu lembro que quando eu estava se formando na faculdade, eu já tinha passado naqueles programas de seleção e tal, e aí, poxa, eu fiz acho que uns 5, 6 intercâmbios enquanto eu estava na escola. Eu consegui convencer meu pai e minha mãe de todos. E foi muito importante para mim. Então, eu tinha, em tese, ali um currículo agradável para entrar num processo de seleção relevante. Depois disso, eu também falava algumas línguas. E eu fiquei pensando, puxa, por que eu estou me metendo em querer construir uma empresa? E os 2 primeiros anos, gente, é um negócio assim, é porrada todos os dias, você vai se ferrar, é impossível dar certo nos primeiros meses, impossível. Eu fiquei 2 anos ali na porrada todos os dias. E aí eu lembro um dia que eu estava mega duro, assim, de tudo, e a minha noiva, hoje mulher, ela, na época era namorada, ela ia numa pizzaria, essas coisas de pizza gourmet em São Paulo, né? E aí ela foi numa pizzaria, pizza custava, sei lá, R$70, e eu ficava olhando aquela pizzaria, eu falava, caraca,
eu vou cagar essa pizza daqui a pouco. E são R$ 35 aqui, já gastos, né? E eu ficava pensando, pô, mas como? Eu não preciso disso, né? Você pensa, porque... Mas o que o meu coração dizia era muito mais alto do que realmente eu queria fazer naquele momento. Hoje a 99 é uma empresa que tem mais de 50 profissionais, a gente fatura mais de 1 milhão, a gente está crescendo bastante no mercado que tipo, é um mercado que só diminui e só retrai. E o que eu quero dizer com isso é que grande parte daquilo que você acreditou é porque você acreditou no seu coração, que obviamente vai chegar. Mas essa tomada de decisão com o coração é uma tomada de decisão que custa muito caro, porque você está tomando uma decisão que é lá na frente, e as pessoas que estão ao seu redor não vão entender. E pelo contrário, elas vão ser não incentivadores daquilo que você está fazendo. E quando a gente começa a se empoderar daquilo que o nosso coração acredita que a gente deveria fazer, cada vez mais pessoas e cada vez mais as pessoas que estão ao nosso lado começam a entender que aquilo é o teu sonho e você vai tocar aquilo e vai fazer aquilo acontecer. E uma hora vira. Isso pode ser dentro de uma empresa, isso pode ser fora de uma empresa, isso pode ser antes de você entrar numa empresa, indiferente do que você faz, do quando você faz. Quanto mais decisões a gente toma com o nosso coração, cada vez mais a gente está se empoderando daquilo que de fato são os nossos sonhos, né? Não é todo mundo que vai entender o seu caminho, mas tudo bem, não é o deles, é o seu. Eu lembro uma amiga minha, que ela estava na faculdade, e o pai dela gastou uma grana para pagar a faculdade, e enquanto ela pagava, ela gastava essa grana, ele chegou para ela e falou assim, filha, eu quero que você, quando sair da faculdade, ganhe R$ 5.000 por mês, senão não valeu a pena para mim. E aí ela foi buscar um emprego que tivesse ligado aos R$ 5.000. E aí eu encontrei com ela um tempo, e eu vi ela contando, e ela falava, Du, você não tem noção o vazio que eu tenho aqui, porque aquela decisão quem tomou foi meu pai, e não eu. E vocês não têm noção do peso que é isso. E sem querer, quando os outros fazem com a gente acaba fazendo com os outros. Deixe os seus amigos loucos serem os mais loucos e se divertirem naquilo que eles entendem que é interessante. Se vocês são chefes, deixem e aflorem os profissionais que estão dentro das organizações de vocês a pensarem o mais diferente possível também. É óbvio que precisa ser feito um monte de trabalho, mas deixem eles pensar aquilo que realmente precisa ser feito para o futuro, sabe? Que o coração deles diz que está. Normalmente, quando você toma a primeira decisão com o coração, você também está errado. Porque a tomada de decisão que você escolhe não é a mais certa. O mais importante é que você escolheu se empoderar do seu sonho. E aí, no meio do caminho, você vai enxergando. Mas não ouvindo o que os outros não, que as outras pessoas vão dizer. Mas sim, ouvindo aquilo que existe uma voz interior dentro de você, falando, vai. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Quando meu pai tinha 7 anos, os meus avós se separaram, e nessa separação, o meu avô nunca pagou pensão para minha avó. A minha avó semi-analfabeta, empregada doméstica, vários problemas, perrengue da vida, não conseguia dar uma situação relevante ali para o meu pai e para o meu tio por conta disso. E aí, quando eles tiveram a oportunidade, vamos assim, de estudar, minha avó ficou reclamando muito que a justiça no Brasil não funciona por conta de nunca meu avô ter pagado pensão. Quando meu pai teve a oportunidade de estudar, ele foi estudar o quê? Direito. E aí, ele se tornou um advogado, e quando ele se tornou advogado, a primeira pessoa que ele processou foi meu avô, tá? Aí depois, ele entendeu que o problema não era o pai dele, a justiça não ia ficar melhor por conta do pai dele estar melhor, e aí, pior, e aí ele fez o quê? Começou a prestar um processo para se tornar juiz, e hoje ele é juiz aqui do estado de São Paulo. Quando ele foi trabalhar como juiz, para tentar melhorar a justiça, ele não foi trabalhar naquela área na vara da família, né? Ele foi trabalhar numa coisa um pouco mais tranquila, narcotráfico. E aí ele ficou 15 anos trabalhando contra o narcotráfico no Brasil, na América Latina. Eu lembro um dia, gente, quem fazia a segurança da minha família era a Polícia Federal. Só para você ter uma ideia, de tanto que o negócio era punk. E aí, uma vez chegou o exército em casa. E eu falei, caraca, o exército, sabe? Tipo, que legal, moleque, né? De tudo. E aí, eu achei que eles iam sair assim, né? Tipo, e tinha um jardim na frente da minha casa, eles iam andar camuflados, assim. Mas não, só saíram, bateram na porta. Aí, cheguei lá, falei, e aí, pai, que legal, o exército, né? Falou, não. Agora eu estou mexendo com droga da Farc. E por conta disso, a gente precisa repensar algumas coisas. Meu pai estava entendendo que o fazer o que ama dele estava indo além do que era o normal. E só para vocês terem uma ideia,
Eu perguntei seu nome, mas eu já esqueci, eu tenho problema. Alberto. Estava Alberto na cabeça, mas não quis errar. Vai que eu errava, mas é Alberto. Aí, Alberto, olha só. Hoje tudo bem, você pode ficar aqui próximo de mim que não vai acontecer nada, tá? Faz muito tempo que isso aconteceu. Mas quando meu pai estava nesse momento, a Farc, só para vocês terem uma ideia, você lembra do Washington Oliveto? Os maiores publicitários que o Brasil teve. O Washington Oliveto foi sequestrado pela Farc, tá? E aí, tipo, quando ele foi sequestrado, colocaram ele num cubículo, assim, um negócio de, sei lá, 2x2, totalmente pintado de branco, rock 24 horas, música alta 24 horas, luz 24 horas, e deram a The Economist para o cara ler. Esse era o nível de sequestro da Farc, tá? Então, assim, a Farc ameaçar meu pai, não ia nem ameaçar, ia mandar uma bomba, tudo e já era. Então, assim, você começa a se repensar naquilo que você está fazendo, e aí existe um redesenho do governo como um todo, no caso do governo federal nessa época, de repensar tudo aquilo que estava sendo feito. O que eu quis dizer com isso? Quando meu pai, todo dia, eu era moleque, saía para ir trabalhar, ele estava me ensinando, sem querer, que o trabalho dele está ligado a uma causa. E a causa era aquilo que ele entendia que, tipo, no mínimo às 8, 10, 12, 15 horas, ou 6, 4 horas que você trabalha todos os dias, está ligado àquilo que você entende que o mundo vai ser um lugar melhor. Aquilo que você vai querer fazer para o mundo, de fato, se tornar um lugar melhor. E era aquilo que meu pai me ensinou como trabalho, que era não tipo, legal, faz alguma coisa para pagar suas contas, para ganhar dinheiro, para pagar suas contas, viver tua vida, a escadinha da vida. Não. O que você vai fazer que de fato vai fazer o mundo ser um lugar melhor? E como o seu trabalho está altamente ligado a isso como propulsor. Então, quando eu tive a oportunidade de encontrar um trabalho, meu trabalho estava muito ligado às causas da minha vida. A ESEC, por exemplo, quando eu fui fazer parte da instituição, é uma empresa que é uma organização estudantil que tem uma causa muito forte. E eu estava conectado com aquilo sem saber. Depois eu fui descobrir isso com terapia, aquelas coisas que a gente acaba fazendo para entender um pouco, né, das suas loucuras. E aí, eu fui, enquanto eu estava lá no processo de entendimento das minhas causas, eu comecei a ver que grande parte dos meus amigos não tinha uma causa clara, não tinha um entendimento de uma missão daquilo que eles queriam fazer para o mundo, e por conta disso, eles tentaram buscar alguma oportunidade, e mesmo assim eles estavam dando com a cabeça na parede. Eu comecei a parar para pensar que essa vai ser a minha causa para a vida, ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões de carreira e, por conta disso, encontrarem uma missão naquilo que elas deveriam fazer. Eu sei que meu tempo acabou, mas eu queria mostrar rapidamente um videozinho, alguns minutos só, Lari. Passa para a gente, por favor. É um bebê que nunca ouviu na vida. E ele vai ouvir agora pela primeira vez. Olha só que bonitinho. Se puder aumentar um pouquinho. Colocou um aparelho no bebê que ele nunca ouviu, um aparelho específico para bebê. Hi. Hi. Smiling. Lachlan. Hello. Hello. He's smiling. He's smiling. I told you, it's not so bad once you see their Hi response. there. He's smiling, sweetheart. Isn't that lovely? Yeah. Hello, darling. Oh, darling. Hello. You're smiling. Can you hear? Amazing. Isn't it amazing? Hi. Eu queria que esse Now, vídeo make sure it's not too loud. tivesse passado Ready, Lachlan? Queria que esse vídeo tivesse passado sei lá, no Fantástico, 1970, alguma coisa. Fui estudar um pouco dessa tecnologia, vi que não era nada disruptivo. O ponto que alguém, no caso um médico, escolheu ficar 5 anos estudando só isso. Ele não escolheu ficar fazendo meia dúzia de procedimentos. Esses dias eu fui dar uma palestra numa faculdade de medicina, no 6º ano, o pessoal estava tomando decisão de ser médico baseado no quê? Baseado em como que eles trabalham menos baseado no maior número de procedimentos que eles fazem. E como isso dá mais dinheiro para eles. Então, assim, eu li e falei, não é a galera que vai salvar a galera, não é o pessoal que vai salvar o mundo. E aí, Du, você está julgando, né? Estou julgando mesmo, foda-se. Aí, o sentimento é, esse cara aqui, ele poderia estar fazendo esses procedimentos, né? Poderia, sei lá, estar fazendo, sei lá, colocando silicone, nada contra silicone, até acho legal. O ponto é, ele poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo... Não, ele escolheu ficar 5 anos sem ganhar dinheiro, sentado, entendendo qual que ia ser a melhor forma. E hoje ele, de alguma forma, mudou o mundo. Eu acho que a inovação, ela só se dá a partir do momento em que as pessoas que estão
no nosso dia a dia, e até mesmo a gente, sai da zona de conforto e é empoderado, baseado no seu autoconhecimento, a fazer e tomar decisões baseado no que o seu coração diz. A inovação, as maiores empresas inovadoras, na verdade, não são empresas que fazem apps, tecnologia, são as empresas que contratam os melhores caras do mundo, os melhores profissionais do mundo. Porque para você sair de fazer o melhor buscador do mundo, como o Google, e ir para um carro que anda sozinho, um carro autônomo, você precisa ter os melhores caras do mundo. E como que as empresas, ou organizações, ou espaços do qual a gente vive, estão ajudando a gente a se empoderar, a tomar as melhores decisões. Se eu estivesse trabalhando no banco, eu nunca ia conseguir construir a ferramenta, no banco que eu trabalhava, eu nunca ia conseguir construir a ferramenta que eu construí de seleção lá dentro. Para isso eu tive que sair e ser empoderado por mim mesmo. E aí é isso que acaba acontecendo. Quanto mais tomadas de decisão a gente toma, baseado no nosso coração, mais longe a gente acaba chegando. E, obviamente, a inovação vai se dar por isso. Eu fugi um pouco do tema, mas eu queria falar muito, quando eu tive essa oportunidade, eu queria falar daquilo que é, talvez, o ponto central hoje do desenvolvimento do indivíduo, que é a gente tomar decisões baseado no que o nosso coração diz para a gente fazer, e por conta disso, fazer aquilo que a gente ama. Muito obrigado.